o rombo lá no INSS, cara. Vamos lá. Esse rombo no INSS aí tá em 6 bilhões. É isso? 6 bilhões de reais. Esse é só... Não, primeiro assim, Ah, não é o rombo, né? Porque o rombo no INSS é muito maior, que é o déficit da Previdência, Tá. né? São centenas de bilhões. Esse é o roubo do INSS. O roubo é de 6,2 bilhões só na fraude das associações e dos sindicatos que descontavam do aposentado sem o consentimento dele. Mas está tendo uma investigação agora sobre a fraude no consignado do INSS, que envolve, né, todo consignado envolve aí 60, 90 bilhões de reais, né? Então tem um potencial de estrago maior. como que volta de um buraco desse, cara? Não volta, né? Mas dá uma merda isso daí gigante. Calma, você tá falando do... Tô falando do roubo primeiro. Vai. Tá, mas como assim? Como volta Não, do porque assim, roubo? o que você estava falando do tamanho do problema de gigantesco de centenas de bilhões de reais, Sim, esse daí parece difícil de resolver, isso. né? Esse parece difícil de resolver. Mas sobre o roubo lá do que tá rolando, o que rolou no INSS, esse daí já tem uma galera caindo, né? Na verdade, assim, o ministro da Previdência Aham. caiu, né? Mas ele não foi punido, ainda, a investigação ainda está acontecendo e nós conseguimos, né? Quem somos nós? Nós, eu e meu gabinete, Tá. Ah. nós conseguimos... Não, vamos lá, deixa eu contextualizar. Houve o escândalo do INSS, certo? Estourou, primeiro foi o Metrópolis, Sim. que foi o jornal, que mostrou que estavam tendo o governo Lula teve um aumento grotesco de descontos feitos por associações, né? Aí ficou, eles foram soltando matérias que foi deixando cada vez mais escancarado que tinha uma quadrilha roubando os aposentados. Aham. Aí estourou a operação da Polícia Federal e mostrou que de fato tem aí mais de 6 bilhões de reais foram roubados dos aposentados. Protocolaram o CPI que eu assinei, né, do INSS na Câmara dos Deputados, mas o caminho da CPI na Câmara foi um caminho que desde o início eu falei que não ia dar em nada, como não deu. Por quê? Porque a Câmara tem uma regra de que 5 CPIs podem funcionar ao mesmo tempo. E as CPIs elas têm que ser analisadas na ordem que elas foram protocoladas. Existem outras 7 CPIs que já foram protocoladas e que estavam na frente do INSS. Ou seja, a gente teria que colocar 5 para funcionar, esperar um ano para no outro ano da eleição, que aí, metade do ano a Câmara não funciona na eleição, ter a CPI do INSS. Eu falei, gente, esquece, isso não vai acontecer. Qual foi, então, o meio? A CPMI, que é a comissão mista em que participam os senadores e deputados. Uhum. Que aí não tem fila, né? Tá lá, seria a primeira, e aí foi protocolada, assinei. Problema. Presidente Davi Alcolumbre, que aliás foi eleito com votos de senadores petistas e senadores bolsonaristas, né? Porque os senadores bolsonaristas falaram, não... Na época do governo Bolsonaro era, não, o Alcolumbre sabota o governo, o Alcolumbre é um traidor, o Alcolumbre é uma dita, é o Batoré, não sei o que, tudo quanto é xingamento pro Alcolumbre, né? Aí chega na hora da eleição agora no governo Lula, vamos votar no Alcolumbre, senão a gente não vai ter presidência de comissão, senão a gente não vai ter cargo na mesa diretora. E aí eu queria até questionar esses senadores, né? Quais foram os ganhos? Primeiro que esses cargos na mesa diretora deram, nada. O que é cargo na mesa diretora? É nomear mais assessor. O senador sozinho, sem partido, sem mesa diretora, sem nada, tem 80 assessores. Ele tem uma empresa, né? 80 assessores e 3 andares de gabinete. Aí o cara quer cargo na mesa diretora como negociação para ele votar no presidente do Senado, que é candidato do governo. Presidência de comissão. Todos os projetos, tem várias comissões temáticas, né? Saúde, educação e etc., que discutem os projetos. Só que o que acontece? De uns 4 anos para cá, todos os projetos importantes deixaram de ser debatidos nas comissões para ir direto para o plenário. O presidente do Senado fala o seguinte, isso aqui é importante, começou a tramitar numa comissão, começou a chamar a atenção, eu vou aprovar um requerimento de urgência que tira das comissões e leva para o plenário. Mesma coisa na Câmara. Começou, tiro da comissão, levo para o plenário. Ou seja, a presidente de comissão não está valendo muita coisa. Então, na minha avaliação, venderam o voto a troco de nada, né? A não ser, claro, os cargos que eles vão nomear.
Então, beleza. Petistas e bolsonaristas votaram no Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre... Eles costumam votar juntos, assim, em outros temas também? Olha, nessa semana eles votaram junto num tema, né? Ah. Tanto o senador Flávio Bolsonaro, como os outros senadores do PL e os senadores do PT, votaram para aumentar o fundo partidário em 130 milhões de reais, né? Eu votei contra, né? O líder do PT na Câmara votou a favor, deputados do PL votaram a favor, sua amiga Tabata Amaral votou a favor, enfim, né? Na hora né, de vamos encher o bolso dos nossos partidos, tá todo mundo junto lá, né? Não tem bolsonarista, não tem petista, aí tanto que você vê que não tem ninguém falando. Por que não tem ninguém falando? Porque todo mundo votou. Né? Aí não tem interesse de falar, né? Ah, vou falar da hipocrisia do petista, vou falar da hipocrisia do bolsonarista. Eles estão votando junto, mas vamos lá. Só pra te dizer que tem outras ocasiões sim que eles votam juntos. Várias. E aí, Davi Alcolumbre, eleito presidente do Senado, ele que tem o poder de abrir uma comissão mista, né? Um parlamentar mista de inquérito. Obviamente que ele faria de tudo para ajudar o governo Lula, porque ele foi o candidato do governo e teve o apoio do governo, e todo mundo sabia que ele ia ter o apoio do governo, né? Assim, me impressiona a gente que acredita ainda na desculpa que foi dada por senadores, entre aspas, de direita para votar no Davi Alcolumbre. Mas, enfim. Por que entre aspas de direita? Porque o cara Porque ele vem de um discurso de direita, tá? Estamos falando dos caras mais bolsonaristas? Ele diz que defende pautas de direita. Tá. Mas aí ele vende o voto dele por cargo na mesa diretora. Então, assim, ele pode ter um discurso de direita, ele pode até votar projetos de direita, ele pode apresentar projetos de direita, só que ele não acredita naquilo, né? Ele é um oportunista, ele utiliza o discurso só pra ser eleger. É um jeito pra ganhar voto. Mas ele não acredita naquilo, né? Enfim. Entendi. Aí o Davi barriga, né, a abertura da CPI o máximo que ele pode. E aí o que eu fiz? Eu ingressei com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, argumentando o seguinte... Foi lá encher o saco do STF. Exato. Mas nesse caso, devidamente, para ser cumprida a Constituição. Não para derrubar a vontade da maioria do Congresso. Eu ingressei no Supremo Tribunal Federal argumentando o seguinte: olha, o próprio Supremo, na CPMI da Covid, que o Pacheco não queria abrir, argumentou que CPI é direito de minoria. Afinal de contas, o governo não quer investigar a si próprio. Então é direito da oposição. Se é direito da oposição, temos requisitos formais para apresentar uma CPI. Quais sejam? Número de assinaturas, fato determinado, período determinado. Se tem esses 3 requisitos, logo, independentemente da vontade do presidente da Câmara ou do presidente do Senado, a CPI deve ser aberta. Eu ingressei no Supremo, o relator foi o Fux deu 10 dias pro Alcolumbre se explicar. No meio desses 10 dias, agora, nessa semana, terça-feira, ele abre a CPMI. Entendi. Então, tá rolando. Então agora vai ter as indicações, né, dos partidos para os integrantes da CPMI, e a grande disputa agora é saber quem vai ser o presidente e quem vai ser o relator. Porque o presidente, primeiro, porque eu posso ser um membro da CPMI. E aí eu quero convocar o Igor para falar o quanto que o Igor roubou de aposentado. Quero convocar o Lula para saber quanto que o Lula roubou de aposentado. Quero convocar o Lupe, que foi o ministro, para saber quanto ele roubou de aposentado. Se o presidente da CPI não pauta o meu requerimento, ele não é votado. Só pra gente retomar isso daí, cara, desculpa a ignorância. Tanto um deputado quanto um senador pode ser o presidente da CPMI. Sim. Tá. Geralmente é o seguinte, em comissões mistas, ou o presidente é um senador e o relator é um deputado, ou vice-versa. Tá. Né? O presidente é um deputado e o relator é um senador. Entendi. Isso não é exatamente uma regra, mas isso é, sei lá, bons costumes. Isso. E aí a disputa, tem um presidente e o relator, ele é a única pessoa que tem o poder de, primeiro, ter tempo infinito, ou um tempo muito maior do que os outros membros na hora de questionar a testemunha, por exemplo. Então, eu tenho tempo limitado e na Câmara, não só eu tenho um tempo limitado, eu tenho que fazer todas as perguntas de uma vez, porque eu não falo de novo. Entendi. Né? E aí, aquele cara, muitas vezes ele pode não responder, ele escolhe aquilo que ele vai responder e tal. O relator, na Câmara, ele tem o poder de... Eu perguntei, você foi lá tal dia, você tem tal conta, você tem tal casa? Aí o cara só fala, fui lá tal dia. Falo, tá, mas você tem tal conta, você tem tal casa? O relator tem o poder de insistir no questionamento, pressionar. Um membro comum não tem. No Senado, parece que os membros podem fazer esse bate-bola, mas o tempo deles é muito mais limitado do que o do relator. De todo modo,
O relator é quem dá o voto final. Então ele decide qual que é a CPI, ela termina em quê? Em pizza? Em Não. pizza. Mas a CPI, formalmente, né, ela para terminar em quê? No indiciamento, né? E eu reconheço, é porque a CPI é o quê? A CPI é um inquérito policial, é como se fosse uma delegacia, só que feito por parlamentares e público. Então ela termina no indiciamento, que é, se eu indicio o Igor, significa, olha, atenção, Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, nós que fizemos esse inquérito, concluímos que há indícios de materialidade, ou seja, o crime aconteceu, e de autoria, ou seja, foi o Igor que cometeu, então vai lá e apresente uma denúncia, tome a providência que você acha que tem que tomar. E isso é o que conclui a CPMI. E o relator, ele decide o que vai no relatório. Claro que o relatório dele pode ser derrotado, mas ele tem uma influência muito grande, né, na hora da tomada de decisões e no final, né, indiciar quem é culpado. E como é que faz pra... Vamos lá, eu suponho que tu queira ser o presidente ou o relator dessa porra. Não, obviamente que no mundo ideal seria o relator, mas eu não tenho força política para isso. Sim, eu não tenho... Eu sou um deputado do MBL. Entendi. Então, tá, mas assim, agora... Eu tô brigando para ser membro. Começa aí, dentro do meu próprio partido, tem muita gente que quer ser membro da CPMI. E aí eu tô brigando pra ser um dos membros, porque assim, tem mais de 20 pessoas que pediram, e a gente vai ter o quê? 3 vagas. Entendi. Caraca, bom, tem que... Boa sorte. Ó, Obrigado. o Pastrello mandou aqui uma parada que tem a ver com o que a gente tava falando de Constituição, cara. Esse aqui dá pra gente dar um Desculpa, play Igor, eu tô agora? distraído aqui. Tá bom, tá bom. Vamos ver aqui o que ele falou com a gente. Bota o Pastrello mandou 50 reais. Deixa eu parar aqui. Kim. E eu vou tocar de novo, vamos lá. Ó. Pastrello mandou 50 reais. Kim. Mudar a Constituição não implica em caos jurídico, criando situações de questionamento de decisões baseadas na carta anterior? Ou se passada uma régua e vida segue? Não, pelo contrário, né? O caos jurídico é o sistema que a gente vive hoje, né? O número de maior... O país com o maior número de processos por habitante é o Brasil. Né? É bizarro. Mas você já respondeu a sua própria pergunta, né? Sim, você passa a régua e daqui pra frente vale a nova Constituição. Né? Tudo que foi decidido sobre a Constituição anterior tá consolidado. Eu processei o Igor, ganhei o processo sobre a Constituição anterior, acabou. Nova Constituição eu teria perdido o processo. Não interessa, é ato jurídico perfeito, você não questiona. Entendi. Então... Não vai ter, a guerra, tem a nova Constituição, vai todo mundo questionar o que dá... Não. Hoje, né, esse é um assunto... Um assunto. Esse é um assunto chato, mas, enfim, fui provocado e eu gosto, então azar de vocês que estão assistindo. E do Igor que tá aqui. Hoje existe, por exemplo, o nosso Código Penal, ele é de antes da nossa Constituição, de 88, né? E aí, pode uma lei anterior à Constituição de 88 ser inconstitucional? Adivinha? Pode. Não. Não pode. Não tem como ela ser constitucional porque ela não foi editada sob aquela Constituição. Então, tem como eu questionar uma lei anterior à Constituição de 88 no Supremo Tribunal Federal? Adivinha? Não. Sim. Oxi. Porra, meu velho, ficou meio contraditório agora. Sim, você pode. Porque não é que ela seja inconstitucional. Mas nós consideramos que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Ou seja, ela não é inconstitucional porque não tem como ela entrar em conflito com uma Constituição que não foi a Constituição que não existia na época. Mas nós consideramos que a lei não foi recepcionada. Então, na prática, é como se ela fosse declarada inconstitucional. Entendi, eu acho. Nossa, é tudo... É o seguinte, você declara inconstitucional do mesmo jeito, só se chama de outro nome. Entendi. Tá bom. E essa daqui que o Etuf tá falando também de Constituição, ó. O Etuf mandou 20 reais. Talvez seja melhor tu ficar de fone, hein? Peraí. Isso, me sirva. Muito obrigado. Que babaca. Vamos lá, escuta aí. Jardel mandou 20 reais. Qual a opinião do Kim sobre o projeto que entrou na Câmara essa semana sobre os deputados acumularem salário e aposentadoria? Não, isso é uma aberração. Assim, a regra era muito... Primeiro me explica direito do que ele tá falando. Eu vou explicar. Logo depois do isso é uma aberração. Tá bom. Tá bom, vai. Isso é uma aberração. Por quê? A regra antes era muito razoável.
é o seguinte, se você tem uma aposentadoria parlamentar, né, enquanto deputado, aposentadoria especial, que, aliás, nós acabamos na legislatura passada, na reforma da Previdência, acabamos com a aposentadoria parlamentar. A minha legislatura foi a última que podia ter aderido, e eu me neguei a aderir, tá? Só para deixar registrado. Mas a regra anterior é o seguinte, se você se aposentou com a aposentadoria especial de parlamentar, e você ainda exerce mandato, ou você recebe aposentadoria, ou você recebe seu salário, o que você preferir, mas você não recebe os dois. Aí vem o nosso querido presidente Hugo Motta, eleito com voto de petistas e bolsonaristas, e diz o seguinte: você proibir que um sujeito que já se aposentou com a aposentadoria especial de parlamentar de acumular o salário de parlamentar é você desincentivar a participação política e desestimular o exercício da democracia. Porque para o cara ter motivação para ser parlamentar, ele tem que acumular aposentadoria com salário. Oh, que maravilha. Parece uma delícia. Pô. Né? É o salário dobrado, basicamente. Exatamente. Então o cara vai lá receber Cara, esse 80 argumento pau. É muito ruim, né? É óbvio que é um péssimo argumento. É um argumento protocolar de falta de vergonha na cara. Que triste. Muito sinistro mesmo estar vivendo no Brasil, hein, cara? Vamos lá. E não existe nenhum argumento... É porque também eu ia te perguntar se existe algum argumento que faça sólido, um argumento sólido que defenda esse tipo de visão, mas fica... Não faz... É que no fim não faz muito sentido mesmo, tipo, tu acumular esses salários. Não faz nenhum sentido, na verdade. Certo? Não faz. Não faz. Quer ganhar mais dinheiro, vai pra iniciativa privada, porra. Very good, muito importante. Melhor tu ficar comprando tênis com o dinheiro dos outros, né, cara? Abre um podcast aí e fica bilionário. Um dia eu vou chegar lá, cara, de ser bilionário. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.